Fala galera, beleza? Enfermeiro Jonathan Matias aqui, professor. Novamente aqui com mais uma videoaula, tá, para vocês. Hoje eu vou falar um pouco sobre a parte de intervenções de enfermagem e cuidados ao recém-nascido na sala de parto, tá? Eu vou fazer esse vídeo fragmentado, então essa é uma primeira parte, tá? E aí posteriormente eu vou deixar aí algumas outras partes em relação a isso, tá? Não sei se mais uma ou mais duas, ainda não tenho certeza, tá? Para não ficar muito longo também o vídeo, tá bom? Aos meus alunos aí, tá? Fiquem todos aí com o vídeo. Se gostarem do vídeo, aproveitem para dar uma curtida. Pode compartilhar também esse vídeo, não tem problema, tá? O canal é todo de conteúdo mesmo, para que vocês possam se aperfeiçoar. E se achar que deve melhorar alguma coisa, se acha que não tá legal, ou se acha que tá bacana esse tipo de material, a forma como eu tô conduzindo essas aulas, deixa nos comentários aqui que eu agradeço bastante vocês, tá? É uma maneira que eu utilizo para poder fazer, montar conteúdo para vocês, e aqui tem sido um canal de referência, então, para que todos possam estudar, tá bom? Até porque o vídeo você consegue pausar, voltar, né? E pode até, se quiser guardar no seu computador, você consegue guardar o vídeo, fica à vontade, tá? Então vamos lá, pega seu caderno, vamos fazer as anotações e bora pro vídeo. Então vamos lá, galera. Como eu falei para vocês, vou estar postando aqui para vocês essa videoaula, que é sobre assistência de enfermagem ao neonato de baixo risco, onde você tem aí o atendimento de enfermagem com relação às intervenções que a gente toma, as condutas que a gente toma com relação a esse recém-nascido baixo risco, tá? Esses primeiros procedimentos que a enfermagem adota, que nós fazemos, eles são extremamente importantes para que a gente possa manter a vida desse neonato, porque eles precisam de muita atenção e segurança, tá? Eles são extremamente fragilizados, né, nesse novo mundo, né, com esse corpinho pequeno deles, o peso pequeno, né, e sem imunidade nenhuma. Algumas coisas são básicas e essenciais, como todos já sabem, né? Então, os sinais vitais como um todo, temperatura, frequência respiratória, frequência cardíaca e pressão arterial. Nesse contexto aqui, não coloquei o quinto sinal vital, que é a dor, porque geralmente esse recém-nascido ele está chorando. Esse choro normalmente é por conta da temperatura baixa que ele acaba tendo, tá? E nesses primeiros procedimentos que a gente realiza, a gente precisa ser rápido, né? E não tem muito tempo para a gente poder fazer algumas outras questões, tá? E essa questão da dor, porque tudo para ele vai ser estranho, vai ser diferente. Então não tem como a gente mensurar essa dor de tal maneira fidedigna, né? Antes que a gente possa realizar esses sinais vitais, esses primeiros cuidados com o recém-nascido, primeiro a gente tem que ter um planejamento prévio da organização de tudo que eu vou fazer e dos materiais que eu vou utilizar. O mais importante é que eu possa fazer a higiene adequada das mãos e, bem importante, o aquecimento das mãos, né? Eu já falei na outra aula, tá, sobre isso, quando eu falo que as mãos do profissional de enfermagem, elas devem estar aquecidas para trabalhar com o recém-nascido, né? Porque eles perdem temperatura muito fácil, e as nossas mãos podem ser um meio de fazer com que essa temperatura desse recém-nascido acabe sendo perdida, né? Bom, dentro dos sinais vitais, todos eles são importantes, mas o que a gente mais deve se atentar é a frequência respiratória. Ela é a mais fácil da gente verificar. Já logo após o nascimento, a gente consegue verificar essa frequência respiratória, e ela deve ser observada da maneira correta, tá? Por que ela é tão importante, né, a frequência respiratória? Porque a maioria das causas de intercorrências de urgência e emergência na sala de parto ao recém-nascido,
geralmente tem a ver com a parte respiratória desse recém-nascido, visto que o pulmão ainda não é maduro dentro do corpo da mãe, né, quando ele ainda está na fase fetal, e ele só vai vir a amadurecer na fase após o nascimento, né, onde ele começa realmente a fazer as hematoses, né. Então, nesse momento, nós precisamos ter uma atenção especial a toda essa parte respiratória do recém-nascido. Uma coisa bem importante, eu coloquei nessa imagem aqui para vocês, que é o seguinte: nós temos a inspiração e a expiração. O que eu devo contar para verificar a frequência respiratória, tá? Ou um ou o outro, tá? Mas nunca os dois, senão eu vou estar contando dobrado, tá? O valor, né? Então eu vou contar no momento que o tórax do meu pacientinho, da minha criança que eu estou cuidando, ele inspira, eu conto 1. Voltou a expiração, inspirou de novo, 2. Voltou a expiração, inspirou de novo, 3. E assim sucessivamente, né? Ou na fase expiratória, né? Uma atenção bem especial, porque os recém-nascidos são de difícil manejo para a gente verificar a frequência respiratória. Se houver dúvida, reconte, tá? A gente nunca pode contar na dúvida, né? Mais ou menos deu isso. Não deve acontecer esse tipo de coisa. A gente precisa ter certeza do que nós estamos fazendo, tá? Outra medida importante que a enfermagem adota na sala de parto são os dados antropométricos, tá? Esses dados são essenciais porque nós vamos marcar na caderneta da criança todos esses dados, e eles são importantes para que o médico o pediatra e a enfermeira da atenção básica possam fazer o acompanhamento correto dessa criança e ter a certeza de que o desenvolvimento dela está ocorrendo de maneira normal e gradual, né, que você não está tendo aí uma decadência nos cuidados em que estão sendo realizados a essa criança, ou que o desenvolvimento dela esteja comprometido, né? Então, para começar, né, a mensuração do peso, né? Para que a gente possa verificar o peso da criança, hoje é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria que nós utilizemos as balanças neonatais digitais para que elas sejam mais fiéis. Aquela balança antiga, analógica, que você tinha uns pêndulos, né, onde você mexia um pêndulo para cá, mexia o outro pêndulo para lá e ia regulando. Aquelas balanças, elas normalmente causavam alguns erros por conta de falta de manutenção dela, né? Ela deve estar extremamente regulada para que ela possa funcionar da maneira mais adequada possível, né? O que a gente precisa se atentar aqui? Nós vamos colocar então o bebê totalmente nu, tá? A criança deve estar totalmente desnuda, não pode estar de fraldinha, não pode ter nada que possa comprometer o peso dessa criança. Observar sempre se não tem nenhum objeto travando a balança ou que possa causar algum erro, né, alguma dúvida nesse peso dessa criança, tá? Nós vamos anotar sempre o peso em gramas, tá? Então vai estar ali 3,5 kg, né? Então você vai colocar 3.500 gramas, tá? E não 3,5 quilos, né? Porque pode ocasionar dúvida na interpretação da leitura dessa informação, tá? A gente tem que sempre certificar que essa balança está limpa. A cada criança que eu pesar, eu preciso obrigatoriamente fazer a limpeza concorrente do local, do objeto ali, da superfície, tá? Cada instituição utiliza aí um produto específico para fazer essa limpeza, mas tem que sempre ficar atento para limpar. Se não tem, a limpeza concorrente pode ser feita com álcool 70%, lembrando sempre que o álcool 70% deve ser feito a limpeza manual a cada 3 passadas, né? Então passa uma vez, passa mais uma, né? Da maneira correta, claro, né? Sempre verificar se essa balança não está próxima a alguma corrente de ar, né? Seja do ar-condicionado, seja janela, porta aberta onde tenha corredor e pessoas passando o tempo inteiro, né? Esse tipo de coisa que pode comprometer aí a perda de temperatura desse recém-nascido. Outra medida antropométrica que a gente vai verificar é a estatura, tá? Essa aqui é muito importante para a gente poder verificar justamente
o desenvolvimento da criança, tá? Nós podemos utilizar tanto a fita métrica quanto a régua neonatal, tá? Nós temos as duas. A fita métrica é mais fácil de encontrar, normalmente em unidades que trabalham com maternidade, com recém-nascidos, com pediatria, tem a régua, né? Essa régua ali, ela tem uma regulagem onde você consegue mensurar ele, você coloca os pezinhos da criança apoiados nessa madeira inferior, né, e a cabeça apoiada nessa madeira superior. E aí essa parte inferior ela é imóvel, né, e você vai conseguir mensurar então a altura da criança. Para fita métrica, né, não tem muito segredo. Eu vou mostrar aqui para vocês nesta nossa amiguinha aqui, que é a Mili, tá? Então nós vamos pegar aqui a fita métrica e nós temos que atentar o seguinte, tá? Os pés devem estar hiperestendidos junto com a perna, tá? Então aqui, ó, desculpa, a perna deve estar hiperestendida, tá? Os pés não podem estar flexionados. Então nós vamos pegar lá no calcanhar, tá? No calcânio da criança. O joelhinho ele deve estar reto, tá? Se você tiver dificuldade para fazer sozinho isso aí, você vai pedir ajuda, tá? Mas é possível fazer sozinho sem problema nenhum, tá? E aqui, ó, aonde vai a outra parte da fita métrica? Na extremidade mais alta do crânio da criança, tá? E aí você anota essa medida que você mensurou aqui, tá? Esse é o segredo da fita métrica para a mensuração de estatura da criança, tá? Sempre com os joelhos, né, hiperestendidos, né, não pode estar flexionados, né, porque senão ele vai dar erro, tá? E a cabeça não é na testa, não é lá na região occipital, né? Ele é na parte mais alta do crânio da criança, tá? E aí você vai palpar ali, vai segurar e vai anotar então essa medida na caderneta da criança e no prontuário da criança também, tá? Outra medida extremamente importante, principalmente para nós termos certeza que não temos algum problema com essa criança, né? Seja hidrocefalia ou microcefalia, que são as mais comuns, né? Então nós temos ali o perímetro cefálico. Então nós precisamos, para mensurar o perímetro cefálico, nós precisamos da fita métrica, tá? Onde que vai ficar localizada a fita métrica nessa criança? Na região frontal e até a região occipital. Então aqui tem o segredo. Vamos voltar aqui para a nossa amiga Mili, tá? Então olha só, levanta a cabeça da criança, a fita métrica você vai passar por trás da região occipital, trazendo a parte da frente da fita, né? Posicionando ela na parte frontal. E aí a outra parte você vai mensurar, tá? Certo? Parece simples, mas no momento da mensuração pode ser que o profissional acabe se enrolando ali na hora de mensurar e acaba mensurando de forma inadequada, tá? Nunca apertar a cabeça da criança, né? E também não deixar folgado. Então ela tem que estar firme na cabeça da criança, lembrando que aqui eu estou mensurando numa boneca, né? Que ela está imóvel. O recém-nascido, ele se mexe, né? E então tem uma dificuldade um pouquinho maior aí, mas a mensuração é essa, tá? Eu passo a fita por trás da cabeça da criança, puxo pelo outro lado, tá? E aí eu coloco na região frontal e mensuro então o perímetro cefálico dessa criança, certo? Outra medida bastante importante é o perímetro torácico, né? Que nós vamos anotar dessa criança, tá? Eu recomendo até para vocês, só abrindo um parênteses aqui, quando vocês forem anotar, fazer a anotação de enfermagem, tanto na caderneta quanto no prontuário da criança, não coloquem em abreviação, tá, gente? Isso é uma conduta inapropriada. Nós só podemos utilizar abreviações se o hospital ele detiver uma lista de abreviações, tá? Se ele tiver e a gente puder utilizar a abreviação de acordo com a lista, a gente faz. Se não, a gente não utiliza, a gente escreve tudo por extenso. Então você vai escrever lá, perímetro cefálico e não PC, perímetro torácico e não PT,
porque senão isso pode gerar dúvida perante o juiz, não nos assegura, não nos respalda e nos compromete perante a nossa assistência, tá? Voltando aqui, posicione então a fita métrica então, na região do tórax do neonato, na região anterior e mensure da região anterior até a região posterior, contemplando todo o tórax. Vamos voltar lá para Mille, né? Então aqui, ó, levanta os braços da criança, nós vamos passar então essa fita por trás da criança e vamos posicionar lá na região posterior do tórax e vamos trazer para frente na região anterior do tórax e vamos mensurar. Muito similar ao que é o crânio, tá? Lembrando que é bem na região mamilar, né, na região mais extrema do tórax, né, para que a gente não tenha dúvida. Então não é na região abdominal, né, e também não é na região do ombro, né, então é embaixo da axila da criança, né, nós vamos puxar essa fita métrica e nós vamos posicionar ela sobre o tórax na região mais alta, vamos dizer assim, né, do tórax daí, da criança, tá? E você vai adotar, então, esse perímetro torácico para a criança lá no prontuário e na caderneta. Saímos, então, dos métodos de mensuração e antropometria da criança. Passamos, então, para a parte de alguns procedimentos que são obrigatórios ali na sala de parto, que são métodos importantes, tá? Um deles é o chamado método Credé, tá? Esse procedimento, chamado de método Credé, ela é uma profilaxia que deve ser realizada, né, na primeira hora depois do parto. O que é isso, tá, gente? Ele é a instilação de nitrato de prata a 1%, tá, no fundo do saco lacrimal inferior de cada olho da criança. Para tanto, é necessária a remoção do excesso de vernix da região ocular com uma gaze umedecida, com água. Não podemos utilizar soro fisiológico, nenhum outro tipo de líquido para fazer essa limpeza, álcool, clorexidina, nada disso, tá? E aí nós vamos afastar as pálpebras e instilar uma gota de nitrato de prata no fundo do saco lacrimal inferior de cada olho. Ou seja, você afasta a pálpebra da criança, tá? E instila uma gotinha nesse fundo lacrimal, ou seja, lá na mucosa ocular mesmo, quando você afasta a pálpebra inferior, você vai conseguir enxergar, né, o fundo do saco lacrimal e você vai pingar uma gota. A criança se mexeu, houve dúvida na hora de pingar essa gotinha, né? Você repete a gota ou não? Nunca se repete essa gota, tá, gente? Nunca. Ela é apenas uma gota de nitrato de prata em cada olho, tá? Hospitais que trabalham com dose medicamentosa, eles já mandam a medicação em dose correta, exata, tá? Então vai vir ali, acho que é 0,2 ml, que é o que vem, que é 0,1 para cada olho, tá? O que é esse método Credé, tá? Credé, na verdade, foi um médico francês. Em 1870, ele começou a instilação de nitrato de prata no olho das crianças para prevenção de conjuntivite neonatal e descobriu aí que, após fazer essa medida, né, ele reduziu de 30 para 1 caso de conjuntivite neonatal. Então, olha a importância desse método já desenvolvido desde 1880. Então, não é nada novo, né, gente? Outro procedimento que nós vamos estar realizando é a administração da vitamina K, né? Esse procedimento é extremamente importante, tá? Para que a gente consiga a manutenção da coagulação sanguínea do neonato, tá? Lembrando que o neonato não tem esse mecanismo de coagulação totalmente assegurado e o risco de hemorragia neonatal é importante. Para isso, então, nós, profissionais de enfermagem, vamos administrar a vitamina K via intramuscular logo após o nascimento, né?
Nós vamos utilizar uma seringa de 1 ml, tá? Uma agulha ali de tamanho 13 por 4,5, e o músculo utilizado normalmente é o vasto lateral da coxa, visto que a criança não deambula, não podemos utilizar a região glútea, e de maneira alguma nós vamos utilizar o deltoide, que sem hipótese e condição nenhuma de utilizar deltoide, né? Então, o mais recomendado para a criança é a coxa, o vasto lateral da coxa, tá? Outra medida que nós vamos estar adotando é a administração da vacina contra a hepatite B, tá? Essa é a primeira vacina do neonato realizada por via intramuscular no nascimento, tá? Nós vamos estar utilizando os mesmos materiais que nós utilizamos, então, não os mesmos, tá? Pelo amor de Deus, gente, tá? O mesmo modelo de material que nós utilizamos para a administração da vitamina K, nós vamos estar utilizando para a vacina contra a hepatite B, tá? Que é uma seringa de 1 ml e uma agulhinha de 13 por 4,5. O músculo que nós utilizamos é o vasto lateral da coxa direita. E aí, para vocês não esquecerem qual que você vai fazer para a vacina da hepatite B, tá? É sempre qual o lado que fica o fígado, tá? Qual é o lado que fica o fígado? O lado direito. Então, para isso, a gente utiliza a coxa direita e padroniza esse procedimento. Então, a vitamina K na coxa esquerda e a vacina contra a hepatite B na coxa direita. Fácil, né? Outra medida bem importante que nós devemos estar adotando na nossa instituição é o alojamento conjunto, tá? O alojamento conjunto é uma unidade destinada à assistência integral do binômio mãe e filho. Tem sido recomendada desde 1970, não é uma coisa nova, tá? Tem muitos benefícios evidenciados já. É uma medida importante que deve ser adotada no contexto familiar, tá? Nós promovemos com isso a humanização, visto que todas as crianças ficam junto com seus pais, familiares, tá? E nós conseguimos aí uma medida de humanização extremamente importante já na conduta e no recebimento dessa criança e no entrosamento dele com esse novo mundo, né? Nós temos aí a promoção do vínculo afetivo, mãe e filho, né, principalmente, tá? Mas claro, pai e filho, né, e familiares também, tá? Esse vínculo ele é promovido a partir do alojamento conjunto. A interação dos pais e familiares e profissionais da saúde, principalmente nas medidas de orientação, de retirada de dúvidas e tudo mais, né? São momentos extremamente importantes que o alojamento conjunto consegue promover. Existe uma oportunidade de aprendizado para essas mães sobre os cuidados com os recém-nascidos, coisas novas, mães de primeira viagem, pais de primeira viagem, que não têm tanto contato com o recém-nascido, conseguem aprender, às vezes, com outras mães, né, que têm um cuidado, que têm uma outra experiência, né, que é justamente a troca de experiências com outras mães, outros pais, que já têm mais filhos e têm uma experiência um pouco maior no cuidado desses bebês. E uma coisa interessante, né, apesar de ter muita gente no mesmo local, nós temos aí uma redução de infecção hospitalar. Uma hipótese para isso, tá, gente, é porque os cuidados são redobrados quando você tem aí muitas pessoas no mesmo local. As pessoas acabam tomando um cuidado um pouco maior. E uma outra teoria também é que os profissionais de saúde, visto que tem muitas pessoas no mesmo ambiente, tendem a orientar mais as pessoas com relação à infecção hospitalar, lavagem das mãos, higienização com álcool, né, e principalmente a própria limpeza concorrente dos materiais e objetos, superfícies ao redor da paciente, né, e do acompanhante, tá? É uma coisa bem interessante, né? Existem alguns estudos aí na área, né, falando sobre isso, e que trazem algumas teorias bem importantes sobre a redução do risco de infecção hospitalar no alojamento conjunto, sendo que você tem uma quantidade de pessoas um pouco maior do que seria no alojamento simples, individual, né? Então, vou ressaltar aqui para vocês, não é uma realidade de todas as instituições que trabalham com alojamento conjunto, infelizmente, apesar de ser uma coisa antiga.
algumas unidades ainda têm os denominados berçários. É uma prática que deve ser abolida, não tem benefício nenhum para o binômio mãe e filho. E você tem essa imagem aqui na lateral do vídeo de vocês, onde que você tem aí os bebês todos separadinhos, identificados e tudo, mas só que eles ficam separados dos seus pais, né? E isso não tem benefício nenhum, né? Também aconteciam muitos erros, né? E algumas coisas com relação à segurança da criança, né? A segurança do paciente, por conta desses berçários, né? Vocês vão lembrar aí, historicamente, né? Aconteciam muitos roubos, né, de crianças em maternidade, em instituições hospitalares. Até teve uma novela que passou na Globo que trazia bem isso, né? Onde tinha uma senhora que roubava a criança do hospital, né? Com uma facilidade tremenda, né? E um berçário comum seria um facilitador para isso, né? Então, o alojamento conjunto é isso que vocês estão vendo aí na imagem, né? Onde você tem aí os pais, né, familiares, no contexto aí da criança, fazendo todo o cuidado. Você tem profissionais da saúde atendendo, você pode ter outros profissionais nessa mesma unidade, nessa mesma sala, que ambientalizam, que fazem algum trabalho importante, tá? E isso só traz benefícios tanto para a criança, quanto para os pais, quanto para os familiares, e facilita também para os profissionais de saúde. Isso aí, galera. Então, finalizando aqui a aula para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Que eu tenha sanado algumas dúvidas de vocês. Anotaram bastante coisa, isso é bem importante, tá? Se tiverem dúvidas, coloquem nos comentários aqui. Se gostarem, de novo, tá? Como eu falei no início do vídeo, se tiverem alguma contribuição para fazer, se tiverem alguma crítica, se acharem que o conteúdo não tá legal, que precisa melhorar alguma coisa, bota nos comentários aqui que eu agradeço bastante vocês, tá bom? Deixa o like aí se gostou, tá? E se inscreve no canal, que isso é bem importante, faz a gente crescer, faz a enfermagem dar mais volume aí no contexto como um todo, tá bom, gente? Vou deixar todos vocês aí, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.